Rui, antes de mais, obrigado por nos ter desafiado também para este tema. É uma conversa, nós já nos conhecemos há muito tempo, vamos tentar tratar por você, quando na verdade nos tratamos por tu, mas para que possamos tornar isto de forma homogénea. Rui, o que faz um mestre em ciências das emoções? Olha, as emoções são o grande barómetro daquilo que é todo o processo de comunicação. E nós tratamos na área emocional várias áreas do conhecimento, várias disciplinas, se assim quiseres, desde as questões da segurança aos advogados. Há várias empresas dos vários ramos, tentamos perceber e ajudar onde é que as pessoas... Isso é empresa? Certo. Eu estava a perguntar, ciências das emoções... O que estamos a falar do que é? Mas tem a ver com isto, tem a ver com o claro conhecer, que uma coisa leva à outra. tem a ver com o conhecer o que é de facto a base de todo aquilo que é o processo emocional, quer as bases biológicas de uma emoção, quer o que está por trás de um processo emocional, quer como nós decidimos e como é que a emoção comporta essa decisão, ou quando é que ela está assente. Ao fim e ao cabo, se nós hoje começamos a olhar para o processo das emoções, se calhar muito mais do que aquilo para o processo cognitivo, que foi durante muito tempo o processamento cognitivo quem tomava parte das decisões e da forma como nós nos reagimos e agimos uns com os outros. Por uma questão de princípio biológico, nós somos emocionais e a relação emocional e o compreender a racionalidade dessa emoção é uma base para tudo isto. Uhum. Paulo, e o que faz um COO numa empresa de ciências forenses? Luís, um CEO, um diretor de operações numa empresa de perícias forenses é basicamente criar um conjunto de condições onde todos os peritos possam trabalhar em harmonia uns com os outros. Para se terem uma noção, quando alguém nos pede uma perícia, nós tentamos, de alguma maneira, trazer as melhores mentes e os melhores conhecimentos para tentar resolver ou ajudar a resolver essa questão. E, no fundo, o diretor de operações tenta, como um maestro numa orquestra, se quiserem, fazer com que todos tirem o melhor proveito do seu instrumento. Depois, cabe-me a mim, enquanto também diretor de operações, criar as harmonias necessárias para que tudo aconteça como tem que acontecer e também criar depois uma peça final, um relatório final, onde todas as partes integrantes, imaginem, biologia, genética, toxicologia, no âmbito de um processo, acaba por ser muito confuso, mesmo para quem tem formação, imaginem para um leigo. Então a ideia será nós próprios criarmos um relatório que integre todas estas visões numa única peça e as pessoas possam ler. Portanto, a minha função, basicamente, é garantir que toda a equipa está alinhada com o pedido, está preparada para todos os desafios e preparar também a Foren para os desafios, ou as empresas de peritagem, neste caso, para todos os desafios que possam vir, sejam eles tecnológicos ou legais, no fundo, disponibilizar o melhor recurso para a pessoa e para o caso que ela tem. Rui e Paulo, basicamente, em que consiste a empresa? Afora. Luís, olha... Estarão vocês a substituírem-se às entidades e aos órgãos de polícia criminal? A quem investiga oficialmente? Não, nós queremos ser... É já a segunda pergunta. Não, eu vou deixar essa pergunta depois para o Paulo, mais rebuscada. Nós queremos, efetivamente, ajudar na resolução. Eu conheci o Paulo há uns anos e o Paulo falou-me durante muito tempo. Anda solta uma parte que é congregar num organismo único as capacidades todas, ou as que façam mais sentido, na área forense. E andámos aqui uns longos anos a trilhar esse caminho, até que há uns 2 anos, nos sentámos, conseguimos arranjar uma pool de investidores e construímos, demos início à Foren. A Foren não é mais do que um centro onde congrega uma série de especialidades da área forense, que depois dá origem aqui numa primeira fase àquilo que é o trabalho do Paulo, que é gerir um processo e saber o que é que nós podemos aportar, que a ciência possa aportar na descoberta, na prova ou na contraprova do que possa ser exigido. Eu digo isto sempre de uma forma simples e é um exemplo recorrente que eu trago. Antes de nós estarmos constituídos, se o João quisesse, por exemplo, aferir uma veracidade de uma assinatura, de um documento, iria procurar um especialista em documentoscopia ou em grafotécnica, desculpem, para determinar a veracidade daquela assinatura. Se vier ter connosco, nós conseguimos fazer muito para além disso. Conseguimos ver se de facto a assinatura é verdadeira, se aquele papel
é da mesma resma do resto do livro, por exemplo, do mato ou de um testamento, se o cabeçalho foi impresso na mesma altura que foi os outros cabeçalhos, se há vincos naquelas folhas ou não, ou seja, tinta, tudo aquilo que seja possível aferir impressões digitais, é um trabalho que cabe depois ao Paulo, enquanto chefe de operações, perceber, junto com a nossa equipa multidisciplinar, dizer que áreas da ciência é que podem aportar aqui a este caso. E congregar, chamá-los, analisarem o que ali está, cada um deles desenvolver um daqueles relatórios que o Paulo referiu como sendo um relatório individual, e cabe depois ao Paulo, até pela especialidade académica que tem, fechar todos aqueles relatórios individuais num relatório único que sirva de prova ou de contraprova. E só mesmo para terminar, este era para nós um tema porque, antes de nós existirmos, a dificuldade de alguém conseguir encontrar... Sentiam que havia mercado? Havia mercado, há mercado, nós estamos a correr, mas eu ainda vou ir à questão do mercado já de seguida, sendo breve. A questão era... Tempo, Rui. Sim, mas a questão era como é que nós vamos poder ajudar? Se é só esclarecer ou se é também a trazer uma outra versão sobre o acontecimento. Ou uma outra versão, não que seja uma versão diferente da realidade, mas um relatório diferente daquilo que possa inicialmente ter sido exposto. Quando perguntas se há mercado, claro, estamos neste momento a sair daqueles early adopters, sabes, e a começar a escalar aquela montanha. Não é fácil. Temos aqui alguns utilizadores futuros dos nossos serviços, por exemplo, as companhias de seguros com quem nós trabalhamos, que nos têm dado grande interesse sobre a forma como nós entregamos os trabalhos, muito assente em áreas que o Paulo também trabalha na sinistralidade rodoviária, mas sim, as sociedades de advogados também a olhar para nós como parceiros, como ajuda na tentativa de nós esclarecermos de uma forma mais célere aquilo que muitas das vezes a discussão no âmbito do direito, e Ângela, vou dizer isto assim de uma forma mais direta, que às vezes andam a discutir argumentos quando podem chegar perto de nós e dizer assim qual é de facto a verdade destes factos que aqui estão, passando a redundância, o que é que se passou aqui, e nós conseguimos aportar a verdade daqueles acontecimentos. O que é que a ciência nos mostra relativamente àquilo? Vocês estão a ser contratados por uma das partes. Estamos a ser contratados por uma das partes. Muitas das vezes não gostam daquilo que nós lhes vamos dizer. É um problema que a nós nos ultrapassa. Nós dizemos sempre, nós somos... O relatório é aquilo que a ciência demonstrar sobre a análise dos factos que estão. Se depois quiserem utilizar o relatório, utilizam. Se não quiserem utilizar, paciência. Já tem acontecido contratarem para perícias, onde o Paulo previamente diz não parece que aporte ao vosso quesito, mas nós mesmo assim queremos fazer. Sai o relatório, sai contra aquilo que é a pretensão do outro, mas só com esse princípio de seriedade e ética é que também nos permite continuar, porque caso contrário, se viéssemos a fazer relatórios à medida, o tempo ia encarregar-se de nos mandar embora do mercado. Paulo, o que fazia antes? Bom, boa pergunta. Eu, antes de trabalhar na Foreign, era militar da Guarda Nacional Republicana. Era sargento e trabalhei durante 25 anos na Guarda Republicana. Essa experiência foi muito rica para este projeto onde estamos agora. Além do contacto com a análises e a recolha de provas, também me deu uma experiência do contacto real com o crime e com as condutas ilícitas. E isso ajudou-me também a perceber que eu poderia aprofundar as minhas especialidades e a minha técnica noutras áreas. Daí que depois comecei, enfim, à procura de um mercado onde eu pudesse focar-me mais na parte pericial e não na parte dos outros lados. O Luís perguntava há pouco que éramos contratados por alguém. Mas as polícias... Foi uma provocação. Não, mas é pertinente, até porque quando o Ministério Público investiga também contrata, e ela é acusação, portanto, o acusatório. Mas, embora não tenha parte interessada no processo, eu percebo isso. Mas o que nós pretendemos aqui esclarecer é, com a experiência que eu trouxe, nós percebemos que havia este espaço, este mercado. Não tinha noção, é verdade, que havia uma grande dificuldade em localizar quem pudesse ajudar. Isto foi a primeira sensação que eu tive. A ideia de que já havia ciências forenses sempre estiveram presentes como resposta. Nós sempre tivemos a possibilidade de recorrer ao mercado e identificar um perito, ou nas universidades ou nas ordens profissionais, identificar alguém que nos pudesse ajudar numa área ou num segmento qualquer. Mas depois faltava aquilo que, como a Ângela dizia há pouco, naquela questão de termos armas iguais, o princípio do contraditório pode ficar um bocadinho beliscado, considerando que só uma das partes é que poderá ter acesso, digamos assim. Ou, dito desta forma, posso estar a ser mal interpretado.
muitas das vezes nós temos que ter a noção se vale a pena ir à guerra, se quisermos usar o termo balístico. Se vale a pena ir à guerra, posso fazer uma análise preliminar antes de ponderar em apresentar o caso ao Ministério Público? E, nesse sentido, termos uma resposta multidisciplinar acaba por ser interessante. Daí que a experiência que eu trouxe enriqueceu, mas estava limitada, porque eu trabalhava, em princípio, sempre na coadjuvação do Ministério Público, na direção técnica e funcional de quem dirige o inquérito, que são os procuradores da República. Neste lado, aqui posso-me focar única e exclusivamente na prova pericial e nos resultados, e escolher a melhor técnica, a melhor equipa, os melhores recursos, para poder apresentar os melhores produtos, o melhor relatório para quem dele possa vir a precisar. O que é que acontece muitas das vezes, Luís? Acontece que as pessoas pedem nos relatórios e só apresentam os que lhe interessam. Daí que a sensação que têm que as perícias privadas só dão relatórios bons, porque os relatórios que não são benéficos não são normalmente utilizados pelas partes que o contratam. É por isso que poderá haver essa sensação. Por outro lado, a falta de regulamentação também é um tema que não deixa de ser importante. Mas sim, a minha experiência foi muito útil para esta área e ao mesmo tempo um desafio muito interessante ver como é que funciona o mundo civil na área da investigação e na área da averiguação. São termos similares, com questões conexas, mas com algumas questões interessantes também. Nós focámos-nos muito na questão técnica, na linha clássica de investigação e esquecemos-nos muitas das vezes na multidisciplinaridade e nas outras áreas, e naquilo que as outras áreas podem aportar no próprio processo. Mais uma vez, a ideia de que eu tive um acidente rodoviário, vou fazer uma análise apenas à dinâmica do acidente, esquecemos que existem, ou poderão estar em conta, outras áreas, como, por exemplo, a toxicologia, a psicologia, a própria infraestrutura onde o acidente ocorre. Portanto, foi muito importante para mim, essa experiência que me enriqueceu enquanto profissional, poder depois abrir aqui as minhas asas e focar-me apenas em perícias forenses. Paulo, quando vocês chegam a uma cena de crime, ou do crime, ou das circunstâncias que estão a fazer a peritagem, o local já foi contaminado. Já lá estiveram outras forças de investigação, outras individualidades a investigar, e vocês chegam, mas o local já foi contaminado. Qual é a credibilidade do relatório e das perícias que vão fazer quando elas podem já terem sido... É uma excelente pergunta. Inquinadas, pronto, que estava à procura de outro termo. O cenário não foi contaminado, o cenário foi inspecionado pelas entidades competentes. Não é? Isso é o mais importante. Sim, mas a partir do momento em que entra alguém... não entram só os órgãos de polícia criminal, depois foram lá, depois também já foram os peritos das seguradoras. Com certeza, e os próprios familiares. Já, não é? E depois outras entidades. E os curiosos? Os curiosos. Nós, obviamente, nós temos uma premissa que o tempo que passa é verdade que foge. E quanto mais rápido for a intervenção, mais fácil será sempre de nós conseguirmos, de alguma forma, obter maior rigor na prova que é recolhida. Mas nós trabalhamos... As perícias que nós fazemos, elas respondem a quesitos, respondem a perguntas concretas, tal como o João dizia, não há verdades absolutas, nem na ciência. Nós temos uma grande percentagem, próximo do 100, mas nunca temos o 100. A ideia de que temos, por exemplo, muitas das vezes acidentes, eu vou falar dos acidentes que se calhar acaba por ser mais fácil de toda a gente compreender. Muitas das vezes nós somos chamados para fazer uma perícia quando um acidente já ocorreu há 3 anos. 3 anos. Mas, como dizia o João, e bem, e da minha experiência, também de outras atividades anteriores, nós sabemos que a intervenção policial e a intervenção do Ministério Público foi bem feita. Portanto, há ali uma colheita de prova que é suficiente e que permite, usando as metodologias corretas, usando as técnicas mais adequadas, nós somos capazes de reproduzir mais, não replicar em absoluto, mas ficarmos mais próximos do que é que aconteceu. Eu dou um exemplo. Nós temos as fotografias, nós o que temos, considerando os documentos que chegam da Companhia de Seguros, independentemente, nós também somos muitas vezes nomeados peritos formalmente pelo Ministério Público ou pela autoridade judiciária competente para fazer parte do processo. E nós pedimos, independentemente da força de segurança que está na coadjuvação do Ministério Público, nós pedimos o acesso às provas. Normalmente é o relatório fotográfico e
principalmente as marcas e medidas, alguns vestígios eventualmente que eles possam ter, que vão-nos ajudar a determinar velocidades, vão-nos ajudar a determinar o ponto máximo de colisão, o local provável de embate. O que nós pretendemos fazer, de uma forma muito simples, com essas informações, e sabemos que é difícil para os órgãos de polícia criminal de terem alguma da tecnologia que as empresas privadas têm, porque têm outra capacidade e têm uma descomplicação na aquisição de licenciamentos e de outros equipamentos que são indispensáveis. Nós conseguimos, através de alguns softwares avançados de simulação computacional, conseguimos, por exemplo, juntamente com essas provas, arranjar, ou não será bem arranjar, mas pelo menos localizar aquilo que será mais consentâneo à luz da geometria do acidente e também à própria dinâmica da física. Dando uma imagem visual para quem nos está a ouvir. Vamos imaginar, o Luís diz que parou num stop. A Ângela diz, não, ele não parou num stop. E nós temos então duas versões contraditórias. O que o João quer saber é quem se assume ou se não assume. Portanto, há duas versões. E o que é que nós temos? Nós temos, por um lado, fotografias dos intervenientes. Nós temos as fotografias que o João tirou com o seu telemóvel, temos as fotografias que a Ângela tirou com o telemóvel. Nós temos as medidas das autoridades policiais que se deslocaram ao local. Entretanto, já vieram os bombeiros, já varreram todo o local, a tal contaminação que falava muito bem. Mas nós conseguimos ir ao local, fazemos uma fotografia aérea com o nosso drone e que temos uma visão superior e dizemos assim, conseguimos verificar que pela geometria da via onde ocorreu o acidente, pelas marcas de fusão do pneumático nas travagens, pelos campos de visão que os pilares dentro das viaturas permitem, não é? Uhum. Nós conseguimos ver ou não ver, pelos obstáculos da própria via, se está um carro parado, estacionado, nós conseguimos determinar que ambos estão a dizer a verdade, sendo que há uma comparticipação das verdades que estão a ser contadas. Quando uma pessoa diz que não parou, porque ela não o vê parado, a questão é onde é que ele parou e onde é que ele iniciou a sua marcha, ao ponto de se começarem a ver e depois entrarem as distâncias necessárias para reduzirem a velocidade, para tomarem decisões ao ponto de evitar ou não a colisão. Nós conseguimos fazer isso com simulação computacional e cálculo matemático. Daí que já não é só a engenharia mecânica ou a física, mas também entra muito cálculo matemático e entra também aquilo que se começou, esta conversa que estamos a ter, que está a ser muito agradável, que é o caso das emoções. Do ponto de vista psicológico, como é que o condutor estava. Não estamos a falar só dos efeitos psicoativos das bebidas alcoólicas ou de outras substâncias. Alegre, distraído, divórcio, atrasado para ir buscar o filho. Filhos. Perfeitamente. Tudo isso vai ter uma consequência direta ou não direta nas reações que temos. E a ideia de que eu olho para a direita e não vejo ninguém e inicio a minha marcha, quando o outro condutor, ao saber que está um stop e vê ali um veículo automóvel, sabe que ele vai ter que parar porque existe ali um sinal que o obriga. Mas nós temos que dizer ao João, esse senhor, de onde estava, não conseguia ver a outra pessoa. Muito embora este sinal indica que ele tinha que parar. Mas ele não conseguia ver. São estas informações que depois, quem tem necessidade delas, não somos nós. Nós apenas damos esta informação a quem tem que decidir, seja o Ministério Público, seja alguma companhia de seguros, ou seja o próprio terceiro ou o privado, que está ali e que nos pede informações. Será que eu tive culpa no acidente? Já aconteceu dos próprios privados que se envolveram em acidentes, nos pedirem intervenção direta para saber se devem ou não fazer mais qualquer coisa, se têm de facto essa responsabilidade. Quando nem o próprio Ministério Público queria, ou a companhia, que era necessário fazer a perícia, mas eles suportam esse investimento porque querem compreender o que aconteceu. E as pessoas têm o direito de saber. Isso é que é interessante. As pessoas têm o direito de saber e têm o direito de saber a verdade, têm o direito de saber até que ponto é que têm ou não a responsabilidade, o que é que podiam ter feito de forma diferente. Rui, estamos aqui a falar muito de sinistralidade, muito de acidentes de automóvel, mas são as companhias de seguros os vossos principais clientes? Olha, neste momento diria que se calhar 60% talvez. Sinistralidade. Sinistralidade rodoviária, de acidentes de trabalho também. As sociedades de advogados também, com outras áreas, desde a toxicologia, casos associados a processos de violação, falsificações, conduções sobre efeitos,
Já tivemos casos de mortes, num caso que o Paulo também trabalhou, que um fulano teve um surto psicótico e matou outro, eventualmente. Então, não se apurou ainda, acho que a realidade desses factos. Mas temos tido várias áreas. Começámos com projetos, por exemplo, no Brasil, de aferir se uma pepita de ouro que está extraída naquela mina, se é daquela mina ou se veio do outro lado, ou se foi contrabandeada, por exemplo, para outro sítio. Enfim, temos um leque bastante vasto, sendo que, de facto, a sinistralidade, pelos números que apresentam, ainda é o que mais representa neste momento na Foreign. Nós elegemos 6 áreas premium, se quisermos: a genética, a toxicologia, a sinistralidade, a documentoscopia, a medicina forense e as engenharias, as várias engenharias. Obrigado, Paulo. E as várias engenharias como sendo, de facto, aquelas que neste momento mais serviço nos trazem, mais necessidades há sobre os esclarecimentos dessas mesmas perícias, e as quais nós vamos fazendo sempre naquele princípio de sermos totalmente isentos, sendo que o Paulo pegou aqui num ponto há pouco que para nós é o ponto, que é um ponto muito relevante, que é qual é o quesito que nos é trazido. Que muitas das vezes cabe-nos a nós também educar a outra parte, de dizer o que é que vocês querem saber. Há pouco vinha no carro a conversar com o Paulo, uma pessoa que telefona: eu quero saber tudo sobre isto. Isso não existe. Isso não existe. Portanto, pode querer saber assim: o Luís tem uma camisa branca ou preta? O Luís come pão com queijo ou pão com fiambre? Agora não pode dizer: eu quero saber tudo sobre a vida do Luís, porque isso não existe, é infindável. Portanto, a determinação desse quesito para nós é que é essencial e tem que ser muito bem definido, porque muitas vezes, quando nós entregamos a resposta: mas não era isto que eu estava à procura. Sim, não, mas este foi o quesito inicial. Isto está cada vez mais afinado por nós, essa procura na sinistralidade. É mais fácil perceber-se isso. O que querem muitas das vezes é apurar estas responsabilidades que o Paulo aqui bem referiu, que com ajuda à tecnologia hoje conseguimos saber uma série de coisas. Luís, é infindável aquilo que a tecnologia nos tem ajudado no auxílio à nossa área. Por exemplo, na área da sinistralidade, aquilo que os sistemas de EDR hoje nos permitem saber sobre um carro, é assim uma coisa, é assustador. Eu consigo saber se tu trazias cinto, se não trazias, se vinhas ao telefone ou não, se travaste ou não, se mudaste de direção ou não antes do embate, a que velocidade ias, se meteste uma mudança, se tudo aquilo que se passa, se levavas cinto ou não, se outra pessoa ao lado levava, tudo aquilo que se passa dentro do carro, nós conseguimos saber. E isso, mais uma vez, não é arbitral, portanto, é factualidade que nos ajudam esses dados a que o Paulo depois faça as dinâmicas que está a elaborar e a estudar. E era interessante nós vemos alguns exemplos disso, como é que se constrói depois um modelo onde ele seja cada vez mais robusto, cada vez mais forte, com base numa série de informação que não são achismos. Nós não trabalhamos com achismos, nós trabalhamos com resultados da ciência. E esses resultados têm que ser colocados de uma forma muito prática, que é: eu quero saber isto. Eu quero determinar se houve, imagina, eu quero fazer um exame toxicológico, eu quero saber se esta pessoa esteve exposta a esta droga. Não nos podem vir perguntar depois uma série de coisas, porque então aí iríamos para campos praticamente impossíveis de dar respostas com acuidade, centradas e robustas do ponto de vista científico. Paulo, e vocês também resolvem um crime em 40 minutos nas séries do CSI? Não. Estamos mal habituados. É uma série ficcional de entretenimento. E a realidade supera a ficção. Exatamente. Acho que todos nós adorávamos ter a capacidade. Se conseguissem em 40 minutos resolver um caso. Era o sonho de qualquer governante ter uma equipa que em 40 minutos resolvesse todos os problemas. As patrulhas tivessem apenas um elemento. A ciência requer tempo. E os protocolos requerem tempo. E nós podemos querer rápido, mas nunca vai ser bom. Se quisermos bom, provavelmente nunca vai ser rápido. Tem que haver um meio termo. E é tentar aqui alcançar o melhor possível dentro dos tempos que são mais adequados. Uma das realidades das perícias privadas é a capacidade de nós pormos mais recursos humanos e fazê-las mais rápido. Mas esta rapidez sem comprometer o rigor dos protocolos que estão inerentes a qualquer tipo de análise que é feita. Nós temos que olhar para as perícias privadas como um complemento às perícias públicas. Não é substituir aquilo, como disse a Ângela muitíssimo bem, que está consagrado em Portugal, que as perícias são públicas. Em alguns campos não existem respostas no público, recorre-se ao privado. Foi aqui dito e muito bem. A ideia é que nós, no privado, também temos a capacidade, de, tal como foi feito na saúde, a tentar aqui descomplicar aquilo que não há necessidade, tendo em conta que existe na sociedade civil uma capacidade de poder ajudar as entidades que trabalham na justiça. E todos nós queremos tudo. Nós queremos é a verdade e queremos ajudar.
E se me permite dizer-lhe, como disse a Ângela mais uma vez, é verdade, tem vindo nos últimos anos a crescer o interesse pelos nossos jovens nestas áreas, nas ciências forenses, e quer as escolas que formam estes cientistas forenses do futuro, eles vão claramente querer contribuir com os seus conhecimentos para a descoberta da verdade, seja lá no âmbito privado, seja lá no âmbito público. Rui, e como olham as polícias para o vosso trabalho? Nós ainda não temos um espectro tão largo, ainda não estamos nesse registro, sendo que já houve aqui algumas reincidências de trabalharmos alguns relatórios das mesmas polícias, dos mesmos polícias, mas ainda não houve esse confronto, e espero que não exista, até porque aquilo que nós queremos, como o Paulo disse, e muito bem, é trabalhar para esclarecer aquilo que são os factos, não para estar aqui a dar versões diferentes do que os outros aferiram deles, é tentar pegar na informação, e muitas vezes trabalhamos, como o Paulo referiu, sobre os dados que eles recolhem, que nos dão, que nos aportam conhecimento para nós tomarmos as nossas decisões. Podem apontar as falhas. E podemos apontar, e por vezes existem, mas não no sentido crítico, no sentido, sim, de melhorar e de conseguirmos, mesmo que tenham aquelas falhas, trazer uma verdade àqueles factos.